Olá, eu sou a Patrícia de Camargo do Arte 365 e estou com a Isabel Carvalho do Um Teto Seu e esse é um novo episódio da nova temporada do Papo de Arte. Seria nosso 11º episódio, mas o primeiro da segunda temporada, né, Isabel? Isso aí, E gente. pode falar seu oi. Oi, gente. Tudo bem que a gente já tá um tempo sem gravar, né, aí tudo se embola, a gente tá pegando o jeito de novo. É, perde, né, tem que pegar que nem quando você tá com a bicicleta, que faz tempo que você não anda de bicicleta, é igualzinho. Mas a gente escolheu para começar, porque a gente quer começar a colocar mais textos que tratem também de arte brasileira. E nós escolhemos um artigo desse livro sobre a arte brasileira, que traz grandes teóricos e teóricas da arte que escrevem sobre a história da arte no Brasil. E nós vamos começar com o maneirismo, barroco e rococó na arte religiosa e seus antecedentes europeus, da doutora Miriam Andrade Ribeiro de Oliveira. E ela começa, gente, vou falar já para vocês que não é um texto fácil, tá? Né, é um texto técnico, bem técnico. O ponto forte no meu, assim, na minha opinião, é o levantamento que ela faz do patrimônio colonial. E teve uma coisa aí que ela dentro desse inventário que ela faz da arte colonial, ela vai tratar de igrejas. Por quê? Ela explica que como Portugal não tinha o colonizador não tinha uma arquitetura naquele momento que era relevante em termos de inovação, residencial ou institucional, o que realmente vai ter peso na colônia vai ser a arte religiosa, né, então a gente vai ter as igrejas, as construções aí de igrejas. E que nós vamos ter igrejas seculares, ou seja, ligadas diretamente, né, à Igreja Católica, ao Vaticano, vamos dizer assim, e as ordens religiosas. E aí, ela conta uma coisa que eu não sabia, que eu achei muito legal, porque eu sempre ficava pensando assim, né, quando apareciam as igrejas chamadas matrizes. Eu falei: "Ai, por que será que chama matriz?" E eu nunca tive, né, a curiosidade de pesquisar sobre isso. E ela conta que as igrejas das irmandades, que a principal diferença do partido das igrejas das irmandades, em comparação com o das matrizes, era a redução da escala. E por que isso, redução de escala? Por que elas eram menores? Porque as igrejas das irmandades, elas abrigavam uma irmandade só, enquanto a das matrizes, e aí vem, né, o pulo do gato, várias irmandades. E dentro desse tema, e aqui eu já quero ver o que que a Isabel achou, ela vai tratar de forma indireta, claro, ela não vai nomear, mas fica claro para mim no texto, sobre o racismo já naquele momento, né, esse racismo estrutural que a gente fala. Porque ela conta que muitas dessas irmandades que estavam nessas matrizes começam a construir igrejas independentes. E que a irmandade que mais igrejas independentes vai construir é a da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Geralmente eram as primeiras irmandades a sair dessas igrejas matrizes. E que isso era inclusive incentivado pelos senhores brancos, para marcar o quê? Já outra diferença até territorial com os negros, marcar esse enquadramento social, esse distanciamento até físico com os negros, né, eu achei já isso bem forte, Isabel. É a segregação, né, a gente conhece, e assim, a ideia quando a gente pensa nessa arte, como a Patrícia falou, religiosa, era a ideia que já vem lá desde o princípio da colonização, quando os jesuítas vêm para o Brasil, a ideia era justamente a catequização, certo? Então, essas igrejas elas vão surgindo com o intuito de catequizar, né, e de que as pessoas tivessem essa proximidade com o sagrado e tal. Então, quando você constrói essas igrejas também para os negros, a ideia era justamente que toda a população fosse catequizada, né? E aí, mas é claro que havia essa segregação e que desde aquele momento fica muito claro, fica muito assim escrachado. E existem várias, né, Patrícia, dessa vertente dessa Irmandade do Rosário, é isso? É, Nome, ma né? Nossa Senhora do Rosário dos Rosário Pretos. dos Pretos.
Eu queria falar só para a gente dar uma espécie de organizada no texto, assim, para quem não leu e quem vai ler posteriormente, é que é uma coisa polêmica que a gente estava até conversando anteriormente, e eu queria que a Patrícia também falasse um pouco mais sobre isso, que é essa divisão que é feita dentro da nossa arte colonial. Então a gente tem lá no século XVI o que ela vai chamar de uma arte jesuíta, que é justamente desse período inicial da colonização. Depois, no século XVII, que ela vai colocar como maneirismo. E é claro, gente, vamos lembrar que está sendo tudo importado, até mesmo esses termos, essas ideias de estilo, elas estão sendo importadas para cá, até mesmo na escrita da história da arte. Tá? Então, da forma como ela divide a história da arte. E a terceira parte, o terceiro momento, né, que seria ali caracterizado no século XVIII e começo do século XIX, é o que ela vai chamar de barroco e rococó. Quer dizer, o que ela está querendo dizer? Que o nosso barroco, ao contrário do barroco europeu, que é caracterizado ali durante o século XVII, nosso barroco ele é o século XVIII, né? A gente mais ou menos chega com um século de atraso, seria mais ou menos isso. Até porque ela justifica que em Portugal também esse barroco chega tardiamente, assim, né, chega Exatamente. tarde. E aí o que que acontece? Ele meio que chega junto com o rococó, porque o rococó já estava mais ou menos, né, ali estava rolando já na Europa também, né. E é interessante como ela fala, das origens, de onde veio. Por exemplo, o barroco, nosso barroco, ele já vai ser influenciado pela Itália, né, ela vai colocar lá que vai sofrer essa referência italiana. Mas já o rococó, que é francês, foi um estilo francês, começou na França e tal, na corte do Luís XV, ele vai ser importado da Baviera. Eu achei isso muito curioso, né, o nosso barroco aqui, o nosso rococó aqui, ele não é, né, francês, até porque a França, não tinha igrejas nesse estilo, porque, meio que era um estilo considerado amoral, né. Se a gente pensar no rococó francês, ele tinha uma característica, por exemplo, nas pinturas, que trazia os prazeres da vida, da corte e tal, então não tem muita compatibilidade com o que a igreja estava querendo pregar, né. Então, essas datações que ela coloca, né, de arte jesuíta, maneirismo, barroco e rococó, sendo século XVIII, é que é algo que a gente tem que conversar, né. O que que você acha disso? O que que passa pela sua cabeça, Patrícia, quando ela pensa nessa mistura de um barroco rococó no Brasil? Eu acho que em alguns, lugares, principalmente se pensar em barroco mineiro, chamar o barroco mineiro em sua essência de rococó, eu não vejo. E eu acho até em termos do que você está falando de organizar, a gente podia comentar aqui algumas características de cada um deles, gerais, Ótimo. assim, né, para o pessoal entender. Então pode ir falando aí no meio, não tem problema nenhum, tá, Isabel? Porque quando a gente fala em maneirismo, vem logo depois do Renascimento. E o maneirismo, o que que ele é? Eles estavam de saco cheio, porque no Renascimento, gente, tinha regra, nossa, um monte de regra. A composição tem que ser piramidal, a proporção, você tem que ter modelo e ficar olhando e fazer exatamente o que você está vendo, te levar para a tela, e eles não queriam. Então, você tem que pensar que é tudo cíclico, né. Então eles estavam querendo outra coisa, mais liberdade criativa. Só que daí vai cair num movimento que vai ser considerado mais artificial, no sentido que ele não vai estar respaldado por esse naturalismo, de você olhar e redesenhar ou pintar aquilo que você está vendo. Então, e daí esse nome, A Mi Maneira, porque cada um vai fazer a sua maneira. Tanto que nós vamos ter artistas aí, que é difícil da gente encaixar, mas eles vão ser considerados maneiristas, mas um não tem nada a ver com o outro. Então pense lá num Artimboldo, que fazia aquele dos retratos com as verduras, os legumes, os peixes, e ele também é maneirista tal qual é Greco. Que vai alongar essas figuras como se estivessem se diluindo, um parmigianino que vai estilizar, ao invés de ter 9, vamos ter o corpo humano vai estar numa proporção de 11 cabeças,
né, vai distorcer a figura, vão favorecer a imaginação, vão colocar cores muito mais intensas. Outra coisa, uma característica bem forte, essa sinuosidade, porque tudo é sensual, até as virgens são sensuais. E vai introduzir uma coisa que eu acho bem importante para o que vem depois, que no Renascimento a gente tem uma iluminação de estúdio, né. Muito, tudo mais assim, né, tudo encaixa. Enquanto no maneirismo, nós vamos ter uma iluminação de contrastes violentos, e que vai ser muito importante no que vem depois, que vem aí o barroco, né. Sim. Aí só para complementar, que eu fiquei pensando, você falando dessa ideia da maneira, que é o modo com que cada artista pinta, né, eles têm estilos próprios, seria mais ou menos isso, a maneira de. E aí, o que eu fiquei pensando é que justamente nesse período que ela fala do século XVII, que caracterizaria o nosso maneirismo aqui, é justamente o momento em que os artistas, eles têm pouquíssimas referências do exterior, então eles tinham que tirar da própria cabeça o tipo de produção artística que eles estavam fazendo. E essas, referências, elas só vão começar a chegar mesmo no século XVIII, e também os próprios artistas portugueses vão começar a Não, vir para o e Brasil. essas referências são normalmente gravuras, que são de pinturas que um cara leva para uma gravura e depois exporta. Então vocês já imaginem, normalmente eles não faziam a gravura pensando que o que está na direita vai estar na esquerda. Isso já muda a composição, então eles vão ter exemplos baseados numa transposição de linguagem, de uma pintura para uma gravura ou de uma escultura para uma gravura. É quase uma tradução, né. Ele já chega ali já com outro viés, né, E pensa também em materiais. O Aleijadinho não pintava as esculturas com as cores pastel, por isso que ele pode ser considerado rococó. Era as cores que ele tinha, gente. Então, não dá para dizer que ele pinta pastel, então, portanto, ele encaixa numa das características que a gente vai ver, né, que é esse uso mais alegre da cor do rococó, né. isso Agora, aí. quando a gente fala agora do barroco, gente, vocês vão lembrar do Aleijadinho, por quê? O barroco é teatro. Então a gente teve uma reforma protestante, a igreja se reúne no Concílio de Trento e eles têm que chegar a alcançar esse fiel. E vão utilizar a arte para isso, porque a maioria das pessoas eram analfabetas. Então a arte tem que chegar na tua emoção. E para chegar na tua emoção, ela tem que te mostrar aquela imagem de um clímax. Não vai mostrar assim Jesus caminhando, vai mostrar Jesus entregando os pães, vai mostrar Jesus sangrando. Sangrando era maravilhoso, porque quem não se emociona com alguém sangrando, né? Então ele vai buscar essas emoções, daí vai pegar aquela curva do maneirismo, vai trazer aqui para o barroco. Essa luz não vai ser aquela luz tão vai ser de certa forma artificial, mas um pouco mais reduzida do maneirismo, então a gente vai ter os contrastes, né, porque tudo que é de contraste é maravilhoso, porque aquilo já te chega, assim. Pensa quando você vê uma cena, com uma parte de muita luz e a outra na sombra, você fica pensando: "O que tem naquela sombra?". E aí vem uma diferença enorme do barroco para o renascimento. O renascimento mostrava um mundo fechado em si mesmo dentro da obra. Você olhava e sabia o que estava vendo. Agora no barroco, a obra é aberta. Tem esse mistério que também te envolve. Nossa, eu fiquei até arrepiada, gente, quando eu falei isso do mistério, te envolve. Você fica: "Não, você tá vendo, mas será que é isso mesmo?". Por exemplo, quando você tá diante das meninas do Velázquez, o que que tá acontecendo ali? Tem tanto que até hoje ninguém sabe, né, Isabel, o que tá acontecendo nas meninas do Velázquez. Ou pensa no êxtase de Santa Teresa. Gente, que ela tá com a boca aberta? Será que é isso que eu tô pensando mesmo que tá acontecendo? Então, é uma obra aberta. Arte total, porque pensa outra vez na êxtase de Santa Teresa, é uma escultura que vem um anjo que flecha a santa, ela tá ali naquele momento de clímax, e o que que o Bernini fez nessa capela de uma igreja, Santa Maria della Vittoria em Roma? Ele colocou uns camarotes. Os camarotes haviam acabado de ser inventados, gente. Era uma coisa recente, uma inovação. Ele coloca em relevo nas laterais e colocam aqueles que pagaram pela obra, a família que pagou pela obra. Então a gente tem teatro, tem escultura, tem a questão da iluminação teatral, porque tem uma claraboia que tem uma iluminação natural nessa escultura e te envolve. Isso é emoção, que não era o que era buscado no Renascimento, nada disso. Então aqui é pura, pura emoção.
E também é interessa fala, fala Isabel. Então, eu queria só fazer uma conexão, como eu fiz com o maneirismo e a arte brasileira, porque isso tudo que você está falando, a Miriam fala no texto, comparando as igrejas barrocas e as igrejas rococó. E quando a gente realmente entra numa igreja barroca, eu tive essa experiência quando eu fui para Recife, e eu fui numa igreja até que ela cita, que eu não estou lembrando o nome, que é a Igreja do Rosário dos Pretos em Recife. Foi justamente essa que eu E ela também fala da Capela Dourada em fui. Recife. Isso. E aí essa igreja especificamente, ela é barroca e ela é muito escura. É isso que você está falando, né. Ela provavelmente ela foi feita ela não tem janelas laterais que iluminam, e ela é bem escura. Quando eu entrei eu fiquei impactada. Ela não é assim suntuosa, que nem algumas igrejas barrocas que tem muito dourado, né, muito douramento, mas ela até porque era uma igreja de pretos, né, então ela não tinha tanto investimento nesse sentido, mas ela tem essa dramaticidade e eu tenho certeza, por exemplo, à noite, quando ela é iluminada por velas, antigamente, imagina a situação. E assim, uma coisa que eu queria pontuar, que a Patrícia falou sobre a teatralidade, é, por exemplo, a ideia do arco cruzeiro, que foi utilizada no era utilizado nos altares, né, então era a divisão entre o altar mor e a nave, né, da igreja. Esse arco que fica na frente do altar, ele é justamente para criar aquela ideia de aquela separação de palco e plateia. Então ele já gerava ali também essa ideia de teatralidade. É E ela muito falou interessante. também que os jesuítas já tinham essa ideia de igreja como auditório, como lugar de pregação. Os jesuítas eram muito mais práticos até, antes inclusive do Concílio de Trento. Isso aí. E a ideia, acho que principal, que é uma questão do próprio barroco, era comover os fiéis. Era aquela ideia que a gente conversou lá do Giotto, quem não ouviu, não viu, vai lá ver. Era uma época de impopularidade da igreja. E a Contra-Reforma, ela surge no mesmo sentido, de uma impopularidade da igreja por causa do protestantismo, que avançava, então eles precisavam comover o fiel. Então você tem uma igreja que tem essa teatralidade, que te leva a um êxtase divino, uma epifania, era o que eles buscavam. Então você é uma igreja escura. É isso que a Patrícia está falando que a gente pode trazer. Inclusive a Miriam fala desses camarotes, que eu não sabia que o Bernini que tinha, né, pensado nisso inicialmente, mas ela fala das igrejas barrocas, né, brasileiras, elas já têm esses camarotes que eram justamente a área onde ficava a galera privilegiada, como num teatro. É, assim, incrível, eu amei essa comparação. E aí a Patrícia agora vai falar sobre o rococó, É, pra e gente aí fechar, pra eu vocês verem que o depois eu rococó complemento. isso, e que não tem e que pra gente pra provar que a nossa teoria tem base. Porque a gente tinha um rococó, só que daí eles falam: "Vamos a mais". Tipo, a gente sempre fala, né, que o rococó é o exagero do barroco. Tudo que você pode colocar de curva, um horror vácuo, né, um horror ao vácuo, não tem nenhum espaço vazio, que eles também vão roubar um pouco que o maneirismo também tem isso, né, de encher o espaço. É uma arte que ela nasce, como a Isabel falou, da corte. Então é uma arte hedonista, individualista. Não vamos encher nossa cabeça de problema não, gente, é uma arte alegre. Você olha e é fácil até de gostar dessa arte. O barroco, ele é cru. Pensa num Caravaggio, que mostrava as pessoas ainda até com o pé sujo, porque aquilo era real. Agora, o rococó é doce. Então já tem essa diferença aí, é o exagero mais levado para um lado mais mundo Barbie, né, que agora tá na moda. Então, tem essa coisa aí do Barbie. E eles também quiseram trazer, e tem a ver com o que a Isabel falou de trazer da Baviera, no rococó teve uma vertente que queria, como no românico, que o interior mostrasse como nós somos por dentro, o exterior menos rebuscado, tinha que ser muito simples, não podemos mostrar você não pode ter luxo, na verdade, teu luxo é teu interior, tua alma. Então, muitas das igrejas rococó, você olha branquinhas, assim, por fora e tal, e quando você entra, aquele dourado, né, tudo pintado, tudo dourado, para marcar essa diferença de interior
e exterior também. E nessa época vão surgir muitas aquelas esculturas velatura, que você como se tivesse com véu, sabe, do Corradini e tal, essas, muitas vezes virgens também que tem como se fosse um pano, assim, né, que cobre, você não consegue ver o rosto. E isso é bem interessante do rococó, eu acho que a filosofia do rococó é mais interessante para a história da arte do que a obra em si, no meu ponto de vista, né, não sou muito rococó. Eu gosto do rococó das mulheres, né, que elas têm algumas são consideradas rococó, como Rosalba Carriera, entre barroco e rococó, a Angélica Kauffmann, tal, mas fora isso não curto não. Porque é uma arte que era por e para a arte, que depois vai ser o esteticismo lá do Oscar Wilde que vai ser resgatado isso aí também, né. Puro prazer, e não é algo a arte não tem que ser algo útil, mas sim vai se começa-se a conceber aquela experiência estética, né, a partir da nossa contemplação da beleza do objeto. Que imagina quando se falava isso, mas nem no barroco você não pode falar isso de experiência, você tem uma experiência emocional, você envolve, mas aqui a gente começa a ter essa coisa dessa filosofia, dessa experiência estética, então a gente vai ter filosofia da arte por aí. E ela diz daí que agora vamos ver o que a Isabel já vai trazer para vocês aí da arte brasileira. Ela diz que a primeira cidade brasileira a adotar o rococó foi o Rio de Janeiro, né. Sim, sim, tem inclusive aquelas 2 igrejas que ficam ali perto do Paço Imperial, inclusive uma delas que teve o casamento do eu não lembro de quem foi, mas acho que foi da Leopoldina e do Dom Pedro I, eu não lembro exatamente, tá gente, não me julguem. Mas, essas igrejas elas são, bem nesse estilo que a Patrícia falou, e elas são simples por fora e por dentro extremamente luxuosas, e elas têm o fundo branco e os detalhes em dourado, né. Essa é uma diferença que a Miriam coloca, porque a igreja, por exemplo, assim, tem algumas igrejas barrocas, né, a maior parte, elas têm um douramento, assim, excessivo, elas são muito, muito douradas e tal. Até a gente tem lá no Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro, tem uma outra que é um convento de São Francisco, que fica no Largo da Carioca, que é espetacular, gente, ela é toda dourada. Ela é exatamente o que a Patrícia falou, de que não tem vazio, não tem espaço vazio, ela é rica, né. Mas uma coisa que eu gostei que ela falou foi o seguinte, né, assim como o barroco para ela é o teatro, a teatralidade, o rococó, por sua vez, é o salão de festa. Eu adorei essa expressão. É muito boa mesmo, mas e é isso mesmo, e por isso não casa com o barroco mineiro. Exatamente, é outra proposta. Você vê que essa igreja que eu estou citando, eu não lembro exatamente o nome, mas são 2 igrejas que ficam ali no Paço, perto do Paço Imperial, ali na 1º de Março, no Rio de Janeiro. Elas serviram como espaço para casamentos, né, de oficiais, assim, então elas tinham essa vibe, meio casamento, meio salão de festas mesmo. É quase como um bolo, assim, sabe, eu não sei explicar muito bem, ela tem muito essa vibe. E os altares, né, que eu queria falar um pouco sobre esses retábulos, que eu acho que a gente já podia entrar nisso, eu não sei se você Até só mais uma coisa, porque o Aleijadinho e mesmo o pintor, como chamava? Manuel, que era bem famoso no nosso o barroco. Ataíde? É, o Ataíde. Meu, eles tinham uma preocupação, social tremenda. O Ataíde foi o primeiro a colocar uma virgem negra, gente, a pintar uma virgem negra. Então, e o Aleijadinho, que ele fazia referências através das esculturas com elementos que as pessoas da época, que ainda estamos vivendo uma ilustração tardia também, né, vão entender quando vêm aquelas esculturas. E como você pode falar que as esculturas dos profetas em Congonhas do Campo são rococó? É, com tanta teatralidade, com tanta E expressividade, e né. ao mesmo tempo com a simplicidade, é um material barato, é um material que está ali, ele nunca foi pintado, aquela escultura sempre foi o Pedra material cru, a pedra-sabão. Meu, e por isso eu não consigo conceber, e isso não é uma coisa só, da Miriam, eu já vi vários, assim, parece que é uma coisa quando eu estudei não se estudava dessa maneira, mas eu estou percebendo que essa é uma nova vertente mesmo. E eu acho artificial isso, sabe, de é. encaixar o Eu acho barroco que no mineiro. caso o mestre Ataíde, pelo que eu já vi dele, né, vem muito de encontro por causa especificamente eu acho que por causa da paleta, né.
aquela ideia dos tons É, pastéis e tal. mas pensa, a paleta, mesmo assim a paleta, você acha que ele tinha todas ele as cores que ele utilizava, né, as cores que ele queria? Ah, não, aí já é outra questão, né. Mas não sei também, porque o que que acontece, no caso do mestre Ataíde, ele já tinha muito, não sei se ele já tinha talvez contato já com outros tipos de pigmento, eu não sei, entende, até que ponto que essa troca também não acontecia e de Europa e Brasil, até que ponto isso vai também em relação à técnica. Né, a técnica não, a materialidade das coisas. Eu não sei se existia uma importação de material. Vocês têm alguma informação sobre isso? Não, eu algumas igrejas que ele pintava era as cores que estavam à disposição e vamos ter que fazer com aquilo que estava ali, não tinha outra forma, porque pensa que ele fez afrescos gigantescos nos tetos dessas igrejas, né. É Muitas verdade. que foram construídas pelo Aleijadinho e ele que afrescou. Mas eu acho que aí também essa questão da crítica social que de alguma maneira eles colocam na obra, sabe. Sei, entendi o que A você quis dizer. quantidade de personagens negros que aparecem, isso Verdade. não era presente. Quando aparecia na arte europeia, era uma forma de exotismo, né, de colocar algo exótico. E nele não tem esse caráter Era até um exótico. retrato da vida, né, É, da é um vida daquela retrato da vida época. como ela é. É, porque era boa parte da população era negra, né, formado por pessoas negras. Eu até li recentemente esse livro aqui, ó, A Imagem da Mulher, um estudo da arte brasileira, e da Cristina Costa, ela tem um pedação, assim, sobre barroco, um pedação. E aí como ela é socióloga, ela vai falar um pouco sobre essa presença de pessoas negras nas colônias, e vai comentar sobre isso, sobre a representação das pessoas negras e tal. Ela não chega a se aprofundar não, mas, assim, eu fiquei muito pensando nisso, que era boa parte da população era formada por pessoas negras. Inclusive o Ataíde, ele era casado com uma mulher negra. Então, Que também parece que era a modelo dele tem para as virgens. isso aí, foi. E é isso que ela fala, porque o livro é sobre a representação da mulher, e ela vai falar, as mulheres que tinham disponíveis para posar para esses artistas eram mulheres negras. Você não tinha mulheres brancas para posarem. Inclusive, havia poucas mulheres brancas, né? Você também tem essa outra reflexão, porque a gente estava como num período em que ainda estava se colonizando, ainda não tinha muitas mulheres portuguesas que estavam vindo para cá. Entende? Então você tinha uma ausência de mulheres brancas também. Então isso aí já é um outro recorte interessante, muito interessante, que você levantou. Eu acho que às vezes a gente não pode ver muito a obra de arte isolada, sabe. E aí que entra a grande problemática de você querer enquadrar em estilos, porque, muitas vezes não corresponde. É isso que você está falando. Não tem muito a ver com o que o rococó, de fato, ali, europeu estava propondo. Por que que a E gente por não que pensa num barroco só? E por que é isso mesmo, por que nós pensar num barroco tardio e que o que aconteceu, como aconteceu já com o Renascimento e o Gótico, que é o Gótico internacional, que eles conviveram séculos até, a gente pode falar em alguns, né, alguns países que o Renascimento chegou de forma muito tardia, como acontece, por exemplo, com a Espanha. Aqui o Renascimento chegou super tarde e quase já invoca, já está junto aí, se misturando com o Barroco. Então por que a gente não pode falar em Minas Gerais num Barroco tardio? Até porque pensa, a maioria das gravuras que o Aleijadinho e o mestre Ataíde tinham como referência, ela vinham das bibliotecas dos jesuítas, Hum. que traziam todo esse legado também, porque pensa, se hoje a gente pensa que o livro é caro, imagina naquele momento. Então era uma coisa muito difícil, então ele vai ter à disposição essas bibliotecas aí dos jesuítas. Cara, essa discussão é muito boa. Dá assim, dá para falar muito sobre isso, porque são vários poréns aí, né. Mas assim, para além da questão do estilo, da gente dessa problemática, e a gente vai ter que ficar aqui dias conversando, eu queria só colocar algumas questões que ela levanta no como ela divide mais ou menos o texto, né. Além dela se pontuar esses estilos que a gente acha um tanto problemáticos, ela também vai dividir em regiões,
né, ela vai colocar as principais regiões onde a gente tem a preponderância desses estilos, então Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, enfim, ela vai dividir. E o que eu acho mais interessante é como ela divide também por técnica. Então, preponderantemente, a gente tem a talha, né, que são feitos aqueles retábulos, né, e aí depois a gente fala um pouco mais sobre isso. A pintura, que a gente também vai falar, E basicamente nessa talha de madeira. isso, talha de madeira. A gente vai ter escultura, como o caso do Aleijadinho, né, que aí no caso vai ser a pedra-sabão, vai ser um dos materiais mais predominantes, né, dentro dessa produção, porque era o que tinha disponível, como os pigmentos, que a Patrícia falou, e a azulejaria, que sempre foi muito presente na produção do Nordeste, por causa da proximidade com Portugal, tá. Eu fui em algumas igrejas no em Olinda, né, e no Recife, e eu vi muitos desses azulejos. Só que na época eu não entendia tão bem, sabe, eu acho que para mim sempre ficou muito confusa. Essa história de barroco, rococó, eu sempre achei muito confuso a forma como foi definido tudo isso. E eu lembro que eu não prestei muita atenção, se havia narrativa, mas eu lembro que tinha muito aqueles motivos, aquelas padronagens, como se fossem tapetes, que ela até fala que durante esse período inicial da azulejaria, você tinha primeiro essas tapeçarias, entre aspas, eh, imitando tapete, né, então padrões que se repetiam, e posteriormente é que se começaram a inserir as narrativas nesses azulejos, ou em caixotões no teto, isso eu não me recordo, ou na parede. Esses eu lembro inclusive que eu entrei numa igreja e estava rolando uma missa e estava um caos. Eu nem consegui ficar muito tempo, assim, mas era lindo, assim, eu fiquei muito apaixonada. E aí é legal para a gente ver como que dentro do Brasil também variou muito, dependendo da região, sabe? Porque além da questão da materialidade que estava disponível, como a gente falou, a pedra-sabão, você também tinha a questão da proximidade com Portugal, né? Então não tinha como carregar esses azulejos para Minas. É, Você e a logística, né, e também no litoral é legal o azulejo por causa da umidade, então protege e tal. sim, faz todo sentido. E são lindos, gente, são bonitos. Mas, gente, é aquela coisa, né? Essas igrejas, eu não fi- posso problematizar aqui? Eu fico pensando também, não nos azulejos, mas na questão do próprio ouro, né, o quanto que foi explorado para criar essas igrejas, essas coisas muito suntuosas, assim, sabe. Até que ponto também isso era muito porque eu acho, por exemplo, as igrejas jesuítas, elas eram muito mais simples, e elas não se preocupavam tanto com essa luxuosidade. E aí quando os jesuítas são expulsos do Brasil, Opa, eles tinham luxo também, os jesuítas, pode ser que nas tinha das do Brasil não, mas as da As do Europa. Brasil não, dos Brasil era pau a pique. Tinha uma ou outra que era mais elaborada e tal, né, mas inicialmente eu tô falando em relação ao Brasil mesmo. No caso, as do quando os jesuítas eles são expulsos, você tem esse momento de alteração, na forma como as igrejas começam a ser pensadas. E aí começa a se introduzir até mesmo por causa das Minas Gerais, né, que são descobertas e tal, essa maior suntuosidade das igrejas. Mas é muito louco pensar também como que a igreja está muito atrelada ao poder, né, é algo que ela vai falar inclusive em um determinado momento, eu não lembro exatamente, mas ela fala que as igrejas barrocas, elas são basicamente uma manifestação sensível do poder da igreja. E eu achei isso bem interessante, assim, pensar nesse ponto de vista, porque como eu disse, eu fui numa igreja, do Rosário dos Pretos, e ela era uma igreja muito bonita, mas extremamente simples. E agora se você vai numa igreja de pessoas brancas, né, que eram a galera da da classe social mais abastada, são igrejas extremamente luxuosas, assim.
Então É tem que tem a também ver com aquilo que eu estava comentando do texto dela, quando ela fala da Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que os brancos incentivavam essa criação das igrejas para os pretos, que funcionam como enquadramento social mesmo. Você vai naquela igreja porque você é daquela classe e pertence a essa igreja, né. Então, infelizmente, como vocês podem ver, como a Isabel comenta aí, é que a igreja realmente vai tornar, eh, vai estabelecer territórios de segregação, né, guetos. e até tem ela cita uma igreja, por exemplo, que é de São José, que seria a igreja dos carpinteiros, da galera que trabalhava com madeira, né. Então você vê que a segregação ela acontece em várias classes, não só de brancos e pretos, mas também, por exemplo, dentro das ocupações que as pessoas tinham dentro da sociedade. Isso no caso É ela é fala em Minas enquadramento Gerais, né. é enquadramento social mesmo, assim, né. E aquilo que você estava falando do material, do azulejo, a mesma coisa, né, como você mesmo comentou, por que tem tanto ouro em Minas? Por causa das minas, né. Então era um material, não quer dizer que com isso, e também ela às vezes estabelece uma relação, que isso faz com que possamos entendamos essas igrejas como rococó. E não é, gente, sinceramente, é o que é o material que eles tinham. Eles faziam pedra-sabão, as esculturas, porque era um material bem legal para esculpir, porque ele é poroso e tal, então usavam o material que estava disponível. E isso a gente não vê só na questão do Brasil, porque por muito tempo, mesmo no Renascimento, se pintava usando uma técnica chamada têmpera, que usa clara de ovo ou gema de ovo, tem várias formas de têmpera, né, e que não possibilitava, por exemplo, a gente criar transparência nos quadros com essa técnica, era mais complicado. Então o que que vem? Quando o pessoal do norte traz essa técnica para o sul da Europa, que é a técnica a óleo, que vai possibilitar um avanço por causa da técnica. Eles não usavam antes porque não tinham, não conheciam. Então a técnica também faz com que às vezes a sistematização da história da arte seja diferente de lugar para lugar, porque os materiais, a técnica em si demora, né, para chegar. E pensar também que a técnica influencia o resultado, né, isso que você está falando, Exato, por exemplo, uma tinta de exatamente. óleo você permite camadas, ela seca mais devagar, a têmpera seca rápido, enfim, isso tudo influencia o resultado. Aqui a gente tinha, além de uma um poucas referências, a gente não tinha, que nem na Europa: "Ah, vou para Roma para estudar as ruínas da Roma antiga, ver os afrescos, não sei o quê", não as esculturas e tal, você não tinha isso. Aqui você tinha meio que do zero ou das gravuras que chegavam, que, como a Patrícia disse, já chegavam com um olhar adulterado, e aí você tinha a questão da técnica, porque você tinha que adaptar, né, tinha que usar aquilo ali que tinha disponível. E é muito muito louco isso, muito louco. É exatamente por isso a gente tem que valorizar ainda mais. Para mim, Mestre Ataíde Aleijadinho, gente, encaixaria naquilo, né, que a gente já falou do gênio mesmo. Porque partindo desse referencial, esse mundo referencial que era quase inteiro e preto e branco, pensa, era preto e branco o referente, né, e ele vai ter um mestre português e tal, mas esse mestre português tampouco vai ter fotografia, né, gente, não existia fotografia. Então, a referência dele, que ele partir da onde ele partiu e chegar onde ele chegou, tanto um quanto o outro, realmente, e quem sabe não teve aí uma mulher pintora e a gente não sabe, né, Isabel? É, por causa da questão do anonimato, né, muitas vezes não assinava, aí já complica, a gente já não sabe. E eu sabe que uma coisa que eu achei muito interessante, você falando isso aí, é a quantidade de artistas que ela levanta aqui, que eu não conhecia. Ela bota, por exemplo, Nem eu mas outra Francisco. coisa, você tentou buscar na internet? Eu tentei, Não dificílimo, tem nada, né, não tem né, nada. é Gente, vou difícil. mostrar uma obra, pena ó, a Isabel depois pode colocar um link aí, a gente coloca ou no teu site ou no meu, para quem está escutando no Spotify. Essa escultura, sério, eu fico olhando aqui para a telinha, eu tô ficando arrepiada. É, Eu busquei essa escultura maravilhosa, a escultura eu não achei. isso aí, isso aí. É muito difícil conseguir imagem, e imagem de qualidade dessas igrejas, dessas obras. É Quanto uma mais saber dos tristeza. artistas. É. Cara, ela cita uns aqui que a gente só conhece o Manuel da Costa Ataíde, né, e o Aleijadinho, assim. Ela vai citar, por exemplo, Francisco Xavier Carneiro, José Joaquim da Natividade, Manuel Vitor de Jesus. Gente,
Muita gente, e eu não fazia ideia, por isso que o texto da Miriam, como a Patrícia falou, ele é muito bom para quem está Não, querendo se aprofundar, porque ela buscou mesmo, ela é especialista no assunto. não, Então, é além o do inventário que ela inventário, faz do patrimônio colonial, meu, absurdo. chapô, assim, tirar o chapéu. É, É e absurdo mesmo. além disso, ele é um texto muito técnico, isso que é bom a gente salientar. É. Ela vai falar muito usando os termos, por exemplo, balestras, sanefas, retábulo, coroamento, enfim, que são termos específicos e que num determinado momento que você está lendo, você se perde, porque se você não conhece minimamente esses termos, você não consegue entender o que ela está falando, porque ele é extremamente técnico. Ela compara, por exemplo, a talha que é feita no Pernambuco e no Rio com a talha mineira. E aí ela vai trazer as diferenças, né, E que é no Rio ruim porque a gente depois não consegue imagem, né, porque eu fiquei buscando, assim, quero ver isso, quero exatamente, e come exatamente. É, ó, doído, né. uma outra coisa que ela fala na página 131, uma outra coisa que a gente viu, né, que a gente comentou, tem algumas páginas que não tem página, não tem paginação. É horrível, Ai, gente. senhor. Na página 131 ela comenta que que as imagens das oficinas baianas tinham mercado internacional. Eu não sabia disso, nunca ninguém tinha me falado sobre essa questão. E olha que importância isso, elas eram exportadas. Nós exportávamos, gente, escultura, imagem, sabe? E olha que coisa extraordinária. E por isso É, que eu porque a falo, gente olha o que geralmente esses fala o artistas contrário, né. fizeram. A gente fala o contrário, do que a gente importou, mas não fala do que a gente exportou. É verdade, isso foi chocante também. Ela traz várias informações, assim, que explodem a nossa cabeça, né. Ah, Coisas e o nome desse escultor do crucifixo, com Jesus crucificado, é Manuel Inácio da Costa. Também só encontrei uma coisa acho que do Instituto do Patrimônio da Bahia, mas é como uma ficha técnica. uhum. Não tem imagem, gente, não tem nada. É muito difícil. Eu vou te falar, esse livro aqui, ó, que eu citei anteriormente, da Cristina Costa, eu fiz ele no clube de leitura. E eu já comecei a aula falando com as pessoas assim: "Olha, gente, é uma aula de história da arte que a gente quase não vai ver imagem". Ou pelo menos imagem com qualidade. Porque, infelizmente, a gente tem um problema de restauração também, tá? Eu achei várias imagens de algumas igrejas que estavam, assim, caindo aos pedaços. E a gente tem também um problema de acessibilidade dessas imagens. Você não tem um sistema, como a gente tem, por exemplo, da arte europeia, que você entra, você tem alta resolução, um quadro, você consegue ampliar em 1000 vezes e tal. Você não tem isso, infelizmente. Isso na arte brasileira de um modo geral, tá. É muito descaso, assim, nesse sentido. Talvez a gente tenha que abrir um projeto, Patrícia, pra Exatamente, cara. Por pra exemplo, nós tentar temos ajudar. um grupo que é um grupo com maior durabilidade dentro da história da arte, em termos de grupo artístico, que é o SEIB, Uhum. né, dos artistas que vinham do Japão, que emigravam ao Brasil. E, meu, a primeira geração, no meu curso eu falo deles, mas, gente, a primeira geração só aqueles que foram, conseguiram entrar nos salões oficiais e tal. Pouquíssimas imagens e da história de vida dessas pessoas, não sabe nada. Exatamente. E é isso, eu acho que é um grande problema, porque hoje em dia a gente vive num mundo conectado, a gente tem essa possibilidade de acessar a arte de outros lugares. Infelizmente, a arte brasileira está renegada nesse sentido. E aí, como eu disse, restauração também, né. É, e eu vou te falar E uma coisa, eu acho que só vai piorar isso, porque com o tema das inteligências artificiais e que as pessoas estão ficando fartas de fazer conteúdo, daí vai um robozinho e rouba teu conteúdo, rouba o do outro e monta um texto próprio, cada vez menos pessoas vão disponibilizar o que for na internet de forma gratuita. é, é Então, eu verdade. estou bastante preocupada, porque as pessoas falam: "Ah, mas você tá não está vendo o futuro". Eu falei: "Não, eu estou vendo o futuro é que cada vez menos pessoas vão estudar de forma vão profundizar nos temas e disponibilizar essas investigações, essas Pois pesquisas". é. Pois é, e você vê a Miriam, para ela ter conseguido essa quantidade de materiais, você vê, ela já é uma senhora, né, ela
Mas ela pesquisa esse assunto há muito tempo, muito tempo. E ela só pesquisa isso, né. Você vê, ela teve que um trabalheira para encontrar isso tudo, com certeza. Que hoje em dia a gente vê, né, por exemplo, seria muito mais simples, a gente já tá tudo mastigado, já tudo entregue, mas olha só como o Claro, Vasari. a gente já partia da no que a gente fala das costas desses gigantes como a Miriam, que Isso, fizeram esse trabalho até de campo, né. é, Ela fez total. trabalho de campo. Mas imagina onde a gente poderia chegar, mas é claro, sem incentivo nenhum, agora aí com o ladrão oficializado, É, difícil gente, difícil. E me desculpem, mas eu tô nesse nível, assim, eu preciso realmente de uma Poliana, acho que a Poliana tem que nascer dentro de mim para ver se melhora a minha visão. pois é, mas eu acho assim, eu ia falar do Vasari, que eu lembrei que a gente comentou, que ele para escrever o Vidas, ele teve que ficar anos viajando, né, para conseguir coletar, imagina nessa época como é que era. E a Miriam não é diferente, ela com certeza Não, fez não, isso, não, porque na não. internet não Isso que tem eu nada, não, gente, não tem nada. não, não, é um texto, a gente não pode falar que é um texto fácil, é um texto difícil também, como Argan é difícil, que a gente falou, né. Então, Isso, só que o inventário que ela faz, como a Isabel falou dos artistas e também das igrejas, ela fala: "Ó, tinha essas igrejas, as únicas que têm ainda algum resquício realmente da obra original são essas". Ela vai direto é, ao ponto, né, isso coloca as aí, datas e tudo, você consegue daí criar organizar esse estudo, né, organizar esse conteúdo de uma forma que você sabe e outro ponto, né, Isabel, que realmente é de confiança. confiança. Não Eu é acho nada que eu isso, acho que. é isso aí. E ela vai falar, por E o exemplo, e de uma igrejas. coisinha só, que a gente estava discutindo, eu e a Isabel, é só que a gente não é só com a Miriam, é com vários outros teóricos que a gente não tem esse mesmo a gente não parte desse ponto de vista na hora de sistematizar, não é o conteúdo em si, mas só é uma questão de colocar esses crachás, né, isso é barroco, isso é rococó, é só isso, porque fora essa questão, meu, tudo que ela escreve é maravilhoso. É muito bom. Eu acho que ela é a grande figura mesmo, sabe, o grande nome da pesquisa em torno desse tema, do assunto, do barroco brasileiro. É a Miriam. Eu conheço o trabalho dela desde a faculdade, assim, já tinha lido, já tinha passado por ela, e eu continuei lendo coisas dela depois. É difícil, gente, é difícil por causa dessas questões técnicas, ela é muito precisa, sabe, nas descrições. E há outras coisas que a gente não vai ter tempo aqui de analisar, mas ela fala, por exemplo, da onde vem as primeira essa arquitetura das igrejas dos jesuítas, que a primeira igreja que eles fizeram em Portugal, as igrejas que eles fizeram também em Roma, e daí que eu falei do luxo, né, porque as de Roma, a igreja de Jesus e a Santo Inácio de Loyola é luxo, puro luxo. Uma delas, inclusive, acho que é a de Jesus, espera aí que eu anotei. Eu fui tem lá um espetáculo, Isabel, nessa igreja em Roma, que você vai acho que é 5:30 da tarde. Espera aí, é 5:30, a igreja de Jesus, é Jesus, né, que fala aí no texto e tal. Você vai lá 5:30, daí começa o órgão, uma música do órgão, e daí tem uma das capelas, assim, que vai baixando, tem uma pintura na madeira e ela vai baixando e aparece uma escultura toda com pão de ouro do Santo Inácio Loyola, que é o fundador da ordem, né, dos jesuítas. Que aí todos os dias tem esse espetáculo, só pra você ter uma ideia. E essa máquina é barroca. Caraca, gente. É do original a máquina, porque a gente sabe, né, que eles faziam, o Leonardo da Vinci também fez coisa de encenação teatral, o próprio Bernini trabalhava com teatro, mas não chegaram isso, nada chegou até nós. E aí nessa igreja tem essa máquina barroca que tá ainda em funcionamento. Então é Não, genial, assim, e o teto, aqueles tetos igual da igreja lá do Barroco Mineiro, que engana a vista, que você não sabe se está baixando, descendo, tem né, toda essa arquitetura pintada. Isabel, e quais são as tuas recomendações desse episódio? então, gente, a primeira recomendação é um livro da Miriam
para vocês que não têm acesso a esse livro, a esse texto que a gente comentou hoje, vocês podem ir, vou botar no link, a Patrícia também vai botar aí para vocês baixarem, que é um livro, um PDF do IFAM. Então foi um projeto que a Miriam fez junto com a Dagisa Campos e o IFAM, para meio que uma espécie de glossário das igrejas barroco e rococó em Ouro Preto e Mariana. Então é uma, se vocês quiserem viajar e antes de viajar terem conhecimento prévio, é uma leitura bem legal, bem tranquila, então ela vai descrevendo cada uma das igrejas como se fosse um roteiro mesmo, e no final, gente, tem uma joia, assim, do conhecimento, que é um glossário de iconográfico, que ela coloca com as referências, assim, por exemplo, como você identifica Nossa Senhora do Ó, Nossa Senhora do Rosário, como você identifica tal temática e tal. Então, Nossa Senhora Imaculada da Conceição. Então, você vê lá, e aí é legal, porque quando você vai viajar, você já sabe identificar as santas, e eu amei, isso é uma joia, esse texto. Tem tanto do rococó do Ouro Preto, barroco rococó Ouro Preto em Minas Gerais, Mariana, quanto do Rio de Janeiro também. E aí, se eu encontrar, eu boto para vocês disponível para download, tá? A minha outra referência é uma exposição que ela está acontecendo agora em São Paulo, só que ela vai acontecer durante 10 anos, percorrendo o Brasil todo. Então, gente, vocês podem estar ouvindo esse podcast em 2033 e vocês ainda vão poder ir nessa exposição. É... E aí é o seguinte, a exposição Dos Brasis, Arte e Pensamento Negro, que é do Sesc, então vai percorrer todos os Sescs que tem pelo Brasil, né? Que reúne 240 artistas negros. E aí foi a curadoria do Igor Simões, em parceria com a Lohane Mendes e o Marcelo Campos, tá? E assim, é uma exposição, eu pretendo ir, eu não sei se eu vou a São Paulo, agora no Sesc Belenzinho, que está acontecendo, ou se eu vou esperar vir para o Rio para poder ir visitar e tudo mais. E aí fala que apresenta 240 artistas negros, homens, mulheres, cis e trans, de todos os estados do Brasil, e aí obras desde o final do século XVIII até o século XXI. Então, é a história da arte negra no Brasil. Isabel, se É, tiver catálogo, compra para mim, pelo amor de Deus. tá, pode deixar incrível, né? Assim, e assim, muita gente mesmo. Eu estava vendo aqui uma galera bem maneira, assim, de várias épocas. Então, vale a pena porque é uma exposição retrospectiva, grande, bem, a curadoria parece muito interessante. O Marcelo Campos, eu sou suspeita de falar, ele foi meu professor, um dos professores preferidos da faculdade. E a pessoa muito, muito bacana, tem uma pesquisa linda. Eu aprendi, olha, eu conheci tanta gente com ele, o Clemente Grimberg, o Danto, assim, o trabalho dele é maravilhoso. Como professor, ele é incrível e como curador também, tá? Então, essas são as minhas recomendações. Você agora, Patrícia. Primeira coisa, tenho que fazer um convite para você que está aí nos ouvindo, nos vendo, para o meu clube Arte 365, que é um clube para quem quer desvendar esse mundo da arte, quer ir para um museu e quer desfrutar de metade do mundo que você está perdendo ao não conseguir aí realmente entender toda essa cultura visual que te cerca. Então, nesse clube eu ofereço cursos de história da arte, leituras mediadas. Até dia 31 de agosto você pode fazer uma assinatura mensal e a partir do dia 31 somente anual. Acontece no Hotmart, também vou deixar os links para vocês, não sei onde vocês vão estar escutando ou vendo, mas qualquer maneira vocês podem entrar no meu site www.arte365.com.br, que lá estão todas as informações. E por que eu acho que linka totalmente aí com o nosso episódio, Isabel? Porque vai começar com o curso do Barroco em 10 momentos e tem uma aula de 1 hora e 10 minutos só de barroco mineiro. Mas é claro que tem a identificação, a primeira aula, eu ensino você a olhar uma obra e identificar se é barroco ou não.
e analisando as diferenças do que estava sendo feito para aquilo que os barrocos fizeram. Então, você é uma coisa que você não vai conseguir só entender aquelas obras que você vai ver durante o curso, mas vai te servir para você identificar outros movimentos, inclusive. Então, é aquela forma de você realmente conseguir entrar nesse mundo e você sabe que a arte te torna mais criativo em todas as facetas da sua vida. Se você E não sabe, isso já ajuda, tem Patrícia, e ajuda ajuda. muito na leitura de uma obra, quando você vai ver uma obra, sabe, você muitas vezes tendo essa bagagem, é um outro encontro, é uma outra forma de você É. encontrar a obra, né. Porque na verdade, e isso eu já comprovei, que todo mundo gosta de arte. Só que às vezes você, parou de ser o teu olhar parou de ser educado depois do da jardim de infância, então você não tem culpa, você não tem culpa de nada, que o teu olhar não está educado, então você tem que realmente educar teu olhar. Então por isso, convido você aí a entrar no Clube Arte 365. Na vibe do que a gente falou aqui também no episódio, que da exposição que você comentou, olhe que legal esse curso da Pina, Representação de Mulheres Negras no Acervo da Pinacoteca. Um curso de 4 encontros, vai acontecer de 28 a 31 de agosto. Eu já fiz cursos da Pinacoteca, funcionam super bem, tem um preço bastante razoável para ser um curso de História da Arte, e é uma forma também de apoiar a Pinacoteca, né, porque provavelmente esses cursos, depois que eles pagam os profissionais envolvidos, o dinheiro também reverte para a própria instituição, e é uma forma deles fazerem coisas que o Estado não proporciona a verba necessária. Então também é uma forma da gente ajudar. E além dos encontros, que é legal você estar ali, porque você pode fazer perguntas, mas se naquele dia você não puder estar, eles te mandam um link com acesso por um tempo para você ver as aulas que você perdeu. São 4 aulas, recomendo muito. E a última recomendação, eu acabei de ver uma exposição, gente, dessa mulher aqui, ó. Esse livro, desculpe, não tem em português, mas tem muita gente que lê em espanhol, que é A Rede Infinita, né, La Rede Infinita, que é uma espécie de autobiografia, vamos dizer assim, da Yayoi Kusama. Acabei de ver a exposição, uma monográfica gigantesca dela na Guggenheim Bilbao, e foi legal eu ter lido o livro antes, porque ela não é simplesmente a artista das bolinhas, dos petit pois, dos lunares, né, do nome que você queira dar, né. Ela é uma artista revolucionária. Se fosse um homem, seria muito mais falada e a gente não ficaria só hã, na questão terapêutica dela, né, porque ela tem um problema, ela se auto-internou num hospital em Tóquio, acho que é Tóquio que ela vive. Então, ela tem isso, mas a arte dela extrapola todas essas questões e ela foi uma visionária. Ela ela foi para os Estados Unidos numa época que era super difícil, a família dela foi contra em todos os momentos, ela vinha de uma família abastada como a Yoko Ono, que é um outro exemplo também que se fosse homem, né, teria um outro discurso por trás dela, infelizmente não é assim. E isso é interessante analisar essas 2 artistas, né, Isabel, porque a gente vê muito essa questão como o gênero muda a narrativa e os titulares, né, das pessoas que vão falar depois dessas 2 artistas. E ela vai para Nova York também, a Kusama, e faz uma arte performática, gente do céu, que era uma loucura. E ela Os vai convi falos, né, tinha os falos também, ela começa as primeiras instalações, também isso é revolucionário, Não, revolucionário. ela cria uma empresa de roupas que é para produção, tanto para ela vender, para ela ter como, bancar aquelas performances, mas também eram as roupas que ela utilizava dentro, né, nas próprias performances. Depois criava cartaz relacionado, sério, a obra e todo o conceito que tem na obra, não é só e esteticamente é lindo, gente, porque tem muito artista que tem um baita conceito, mas a experiência que você tem ao vislumbrar ou estar diante dessa obra não é grandes coisas, assim, porque o conceito é muito legal, mas a experiência estética não vai em conjunto, assim, a par, não. E aqui não. Gente, a experiência estética eu pretendo montar um vídeo ainda, porque eu gravei a exposição inteira, então eu pretendo, vamos ver se eu vou conseguir, porque quando eu fico muito envolvida com as exposições, eu demoro, né.
que eu preciso de um afastamento, um distanciamento para ser objetiva. Então vamos ver, mas fica aí também a minha recomendação desse livro. E eu sei também que tem para vender, na Amazon, uma novela gráfica em inglês. Eu só não sei se é bom ou não, porque eu nunca nem folheei, mas eu sei que esse eu já vi na Amazon Brasil e é um preço muito melhor que aqui, eu acho que já vi por R$ 90 uma novela gráfica em inglês. É Então para baseado no vocês livro, esse eu aí. acho que é baseada no livro, não tenho certeza, mas essa novela gráfica já me chamou a atenção, porque a capa é branca e vermelha, assim, e ela tá afundada Nos no falos? ness nos falos. Não sei que temos que tomar cuidado, porque senão vamos ser censuradas. Quando Censurado. eu fizer o vídeo, vai ser censurado, sabe, por isso que dá raiva também, cara. Então, Ai, meu Deus, que vai ser bobagem, censurado, né. é impossível não ser censurado. Então e ela fala que a arte que ajudou olha só: "Combato a dor, a ansiedade e o temor a diário, e o único método que descobri e que me alivia a doença é continuar criando arte". É isso, por isso que vocês têm que fazer parte do clube da Patrícia. Ai, Vocês têm obrigada, têm Isabel. que consumir muita arte. É isso aí. Se você não é nem artista, às vezes você quer ter arte na sua vida, vai fazer um curso, vai estudar, não é isso? Exatamente. Porque é isso que é o que a gente leva, né. É isso aí, isso aí. Então é isso, né, gente, finalizando aí nosso primeiro episódio da segunda temporada do nosso podcast Papo de Arte. Se você não é inscrito no canal da Patrícia, nem no meu Spotify, trate de se inscrever, de seguir a gente, compartilhar e também curtir. É E se isso, a você só gente estiver escutando, lembre que, o meu site arte365.com.br, os números são 365, tá, arte365.com.br, e a Isabel também tem um site, né, Isabel? Fala teu site aí. umtetoseu.com. Só isso. E aí você consegue encontrar a gente em todos os lugares que nós estamos entrando nesse site. Exatamente. É isso, Vamos? gente. Vamos. Um beijo, gente. Beijo no Até a coração. próxima. Tchau.